você perceba, se você não tiver pautado nas Escrituras, como mais à frente falaremos. Vamos correr, porque o tempo não nos espera, né? Então, o que está ali é o que é pentecostalismo. Talvez você que se denomina pentecostal, né, e alguém pergunta para você: você é pentecostal? Você diz: claro que sou. E por que você é pentecostal? Ah, porque eu acredito no dom do Espírito Santo, porque eu tenho os dons de línguas ou revelação, alguma coisa assim. Isso não é ser pentecostal. Isso não é ser pentecostal. Inclusive, até recomendo vocês assistirem uma pregação do pastor Wilson Gomes, há 2 anos atrás, né, no culto de Pentecoste, onde ele diz o que é ser pentecostal. Tá? Aí você vai ver o que é ser pentecostal. Mas vamos lá. Atos 2 é a base para se tentar explicar o que é o pentecostalismo, o grande derramamento de poder que houve ali em Atos 2. Porém, se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai ver que houveram também outros derramamentos de poder. Aconteceu em Antioquia, aconteceu em Samaria, aconteceu com Cornélio, né? Então houve outros derramamentos de poder, tá? Mostrando que aquilo que aconteceu em Atos 2 se repetiu em outros textos, em outras passagens, em outros locais. Porque a promessa de Jesus em Marcos 16,15 era qual? Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e que mais? Sereis testemunhas, Samaria, Judéia, confins da terra. Todo bom. Os irmãos sabem que a palavra testemunhas, na verdade, não é como nós entendemos testemunha hoje. A palavra testemunha, isso aí já deve ter estudado em escola dominical, ela significa mártir. Ou seja, vocês serão mártires, Samaria, Judéia e todos os confins da terra, tá? Então, o ser pentecostal, o pentecostal deveria saber o que é ser pentecostal. Mas para entender o pentecostalismo como um movimento, tá, nós precisamos voltar à história. E voltando à história, nós vamos entender os maiores avivamentos do Espírito Santo, e entender que aconteceram outros avivamentos antes daquele grande avivamento que aconteceu, onde todo o movimento pentecostal crava como o derramamento total do Espírito Santo ali na rua Azusa, com William Seymour. Mas houveram, depois de Atos 2, como eu disse, na Bíblia e depois do cânon fechado, outros derramamentos de poder. Poderia falar aqui do movimento do puritanismo, poderia falar do movimento depois da reforma. Houveram tantos avivamentos, tantos derramamentos de poder, mas o que ficou gravado na história do pentecostalismo, ou como ponto de partida do pentecostalismo, Rua Azusa. Eu até discordo que o avivamento foi na Rua Azusa, porque aconteceu antes, né? Um local ficou pequeno e foi para outro local. Se o local ficou pequeno, que era anteriormente, subentende-se que o avivamento começou lá, tá? Mas vamos lá. Quando alguém se denomina pentecostal, pelo menos 2 coisas ela deve acreditar. Primeiro, que o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção. Isso foi defendido por John Wesley. Segundo, ela deve acreditar que este fenômeno acontece como evidência das línguas estranhas. E aí, quando eu falo língua estranha, é língua estranha mesmo, não é língua idiomática. Este é o cerne do pensamento pentecostal. As 2 grandes doutrinas do pentecostalismo são essas: batismo com o Espírito Santo sendo a segunda bênção após a salvação, e com a evidência do falar em línguas estranhas, tá? Isso era defendido. Mas, sem entrar no questionamento se é assim ou não, tá? Isso seria um outro debate, seria uma outra discussão. O que nós vamos tentar fazer aqui é enxergar na história como foi que foi nascer o movimento pentecostal. John Wesley foi o primeiro a trazer para si esse pensamento de que o Espírito Santo, descendo sobre a vida de uma pessoa, trazia a ela dons espirituais, no caso o dom de línguas, né, que seria a evidência, e tendo essa segunda bênção.
Mas houve também, ele pode ir passando, né? Você passou aí. Aqui vou até deixar você falar, que você foi lá, você foi pessoalmente. O Rodrigo esteve pessoalmente na Inglaterra, no bairro de. Você lembra o bairro que é? Próximo a Londres ali, tá? O Rodrigo esteve pessoalmente e viu como isso é um privilégio que ele teve, né? De poder presenciar o local onde Wesley fazia suas orações, ou fazia os seus devocionais, a casa onde John Wesley morava. Lá tem os utensílios de John Wesley, esse é o mesmo, né? Você está vendo ali o local onde Wesley fazia suas orações, fazia o seu devocional. Um localzinho sempre reservado para isso, né? E todos nós, glória a Deus, temos um local igual esse em casa, certo? Sim ou não? Olha para o teu irmão e diz, é verdade? Não, brincadeira, não faz isso não. Nós deveríamos ter isso em casa. Nós deveríamos ter um local ou um momento para falar com Deus. Se nós queremos ser avivados, se nós queremos ter um avivamento em nossos dias, alguns hábitos precisam ser tomados. Mais à frente temos aí a Bíblia que era usada por John Wesley. Era a mesma Bíblia que ele levava, pregava os seus sermões, né, toda anotadinha. Era a companheira fiel de John Wesley. Tá? E a família Wesley foi uma família muito diferenciada, porque a mãe de John Wesley, uma mulher devotada, uma mulher de oração. Seu irmão Samuel Wesley, um excelente compositor. E John Wesley, um exímio pregador da palavra. Tá bom, né? De família, né? Tá ótimo. Ainda tinha isso, um amigo, né? Os amigos que eram cercados de John Wesley, George Whitefield, e tinha um outro amigo que era um pouquinho agressivo na pregação, mas que era essencial. Eu gosto muito dos sermões dele. Era um tal de Jonathan Edwards, que pregava com graça, onde as pessoas sentiam a pregação tomar vida. Certa ocasião, Jonathan Edwards prega aquele sermão famoso, pecadores na mão de um Deus irado. E as pessoas têm a percepção de que o chão está se abrindo e elas vão cair no inferno por causa dos seus pecados. Quem dera que pudéssemos ter pregadores assim. Só fazer um adendo aqui, eu estava conversando com o irmão Samuel, eu acho que até antes de Wesley, porque o Wesley tem a sua conversão após 2 anos, quando ele está lá no navio com os irmãos moráveis. E ali ele tem um encontro, sim, e essa chama pentecostal, ele recebe, e aí sim ele diz que ele tem verdadeiramente a sua conversão. Então, só esse adendo para saber que os irmãos moráveis faz parte aí da verdadeira conversão de Wesley. Sim, aí você pode, indo na história, você vai achar o movimento moraviano, você vai achar o movimento de pré-reforma, o movimento da reforma protestante, os menonitas, você vai achar... Bom, por falar nisso, eu esqueci. Se você quer se conhecer mais sobre todos os avivamentos do século XX, eu recomendo este livro que é A Igreja do Século XX, a história que não foi contada, do John Walker. Ele vai narrar os principais avivamentos do século XX, vai contar um pouquinho desses nomes que nós falamos para vocês, os moravianos, os menonitas, o puritanismo, né, o pietismo, a reforma, a pré-reforma. Ele vai tratar um pouquinho disso que aconteceu antes do século XX, e a partir do século XX ele vai trazer todos o que aconteceu a partir do pentecostalismo, as divisões, chegando até hoje o que nós chamamos de neopentecostalismo, ou já tem até outro nome para isso que nós vemos aí. Não é Johnny Walker não, viu? Johnny Walker não, é Johnny Walker é aquele da garrafinha. John Walker. Vigia aí. Também tem um outro livro da editora Cultura Cristã, chamada Fé Cristã e Misticismo. São escritos por 4 grandes pensadores, Alderir de Souza Matos, professor do seminário Underjumpers, ligado ao Mackenzie, professor Francisco Solano Portela, professor Mauro Meister e reverendo Augusto Nicodemos. É um livro muito bom, eu recomendo. Fé Cristã e Misticismo, tá? Editora Cultura Cristã. Depois, se esquecer o nome, no final você me procura que eu te falo. Os avivalistas, que está aí no seu slide já, nós Wesley foi um deles que talvez não, o mais que mais expôs esse pensamento de avivamento, tá? Mas também houve um outro que eu quero citar,
Wesley, eu já falei, foi o que trouxe a ideia do batismo como segunda bênção após a salvação, e a questão da evidência do batismo com dom de línguas, mas também teve um outro grande nome chamado Charles Finney, que foi o que trouxe o sermão melodramático, aquele que trouxe a emoção para o sermão que era bem teológico, era bem educativo, ou didático, podemos assim dizer. Com Charles Finney, ele passa a ser um sermão bem dramático, onde vai mexer com o sentimento de quem está ouvindo, e é Charles Finney que vai trazer o apelo para o fim do sermão. No fim do sermão traz o apelo para a pessoa tomar uma decisão mediante o que ela escutou. Tá? Esses homens, assim como outros, trouxeram avivamentos para o movimento evangélico, mas também, não só como pessoas, mas também aconteceu movimentos similares, tá? Como ao pentecostalismo, como por exemplo, aí pode passar, o movimento Holiness, que é o movimento da busca da santidade, um movimento onde as pessoas vão se concentrar e vão se dedicar em ser santas, em buscarem uma santidade, vão buscar um aperfeiçoamento da sua vida cristã, vão renegar práticas e costumes diários dela em busca dessa santidade. Tá? Tudo isso, vejam só, tudo isso antes do pentecostalismo, antes do movimento lá da Rua Azusa. E aí surgem dois outros nomes antes do pentecostalismo, antes de William Seymour, que são de relevância. A primeira é uma mulher chamada Agnes Osman. Foi a primeira mulher que se tem registro de que ela recebe o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, né, os dons carismáticos. Essa mulher imposta a mão sobre ela, e aí tem uma frase aqui do Charles Fox Parham, que ele fala sobre essa experiência de Agnes Osman. Diz ele: eu impus minhas mãos sobre ela e comecei a orar. Mal tinha pronunciado 30 frases quando a glória desceu sobre ela. Uma auréola parecia envolver sua cabeça e seu rosto, e ela começou a falar em chinês por 3 dias. Não conseguiu falar em inglês. Isso é um relato histórico de Charles Fox Parham, né? Quem foi o Charles Fox Parham? Charles Fox Parham foi um professor de uma escola bíblica em Topeka, Kansas, chamado Instituto Bethel, se não me falha a memória. Bethel, né? Ele forma essa escola teológica e começa a ensinar teologia para as pessoas, ou para os estudantes. E entre os estudantes aparecem ali os grandes nomes que nós conhecemos hoje, entre eles Daniel Berg e Gunnar Wingren, vão estudar com Charles Fox Parham, além de Luiz Franciscon. E esse Charles Fox Parham, por ser influente, ele também tem contato com nomes que não ficaram para a história do pentecostalismo, ou não ficaram como nomes expositivos como Daniel Berg e Gunnar Wingren, mas que de certa forma foram importantes na história, como essa mulher chamada Agnes Osman. Aqui por volta de 1901 aconteceu esse registro de Agnes Osman. E depois esse mesmo Charles Fox Parham, ele vai dar aula para um personagem que é aí que nós vamos entrar a fundo no pentecostalismo, um jovem negro com um problema, um defeito no olho, né, porque ele era filho de escrava liberta. Isso tudo nos Estados Unidos era complicado. E ele não podia assistir a aula dentro do seminário, diz os registros, tá? E ele assistia a aula no corredor, com a porta um pouco aberta, ele assistia a aula no corredor, e ele ouviu Charles Parham falar sobre um derramamento de poder lá em Atos 2, e o que Deus teria feito ao longo da história da igreja, derramando poder sobre homens, mulheres, sobre cidades, e através de movimentos. E ele fala: eu quero isso para mim. E ele vai atrás disso, ele busca, ele começa a reunir pessoas numa casa na rua Bonnie Braith 232,